os espartanos como força, disciplina e bravura. Aos 18, treinamentos tornavam-se mais rigorosos, que tinham que andar descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa, e para aprender a dominar a dor, eram chicoteados até sangrar. Quando passava, já a idade deles de jovem de 20 a 30 anos, permaneciam nos quartéis esperando a convocação para alguma guerra. Somente depois dos 30 anos, os homens eram dispensados do serviço militar. Mas mesmo assim, até completarem 60 anos, eles poderiam ser convocados no caso de alguma necessidade, caso surgissem alguma guerra. Os guerreiros gregos eram conhecidos pelo nome de hoplitas. Eles eram a principal força dos exércitos, e iam para as batalhas com uma indumentária que chegava a pesar 35 quilos. Devido ao peso, os hoplitas tinham apoio de ajudantes que carregavam as armas durante as marchas, turma. E agora vocês vão ver um pequeno vídeo falando sobre a educação militar dos espartanos. Preste atenção, turma. Em Esparta, a educação era totalmente militarizada. O foco era formar uma sociedade de soldados onde eram educados para a guerra. A palavra que os espartanos usavam para educação já diz tudo, agogé, que significa adestramento, treinamento. Eram adestrados para dominar as armas, lanças, espadas e arco e flecha, para assim se tornarem excelentes guerreiros. Quando nasciam, os bebês eram examinados minuciosamente para avaliar se possuíam alguma deficiência ou se não eram robustos o bastante. Caso não fossem saudáveis, eles eram mortos. Aos 7 anos, começavam o treinamento, a fim de criar aptidões físicas, força e coragem. E para isso treinavam exaustivamente, eram espancados e não podiam demonstrar dor ou fraqueza. Quando completavam 12 anos, eram deixados sozinhos, sem roupa e sem comida, em meio a ambientes hostis, com animais selvagens, para que sobrevivessem a tudo, a fim de se tornarem mais resistentes, espertos e imunes ao medo. Entre os 20 e 60 anos, quando sua formação educativa havia sido concluída, eles viviam para guerrear. As mulheres espartanas também recebiam treinamento físico, praticavam esportes e participavam de competições. A força física também era fator relevante para as mulheres, pois precisavam ser reprodutoras sadias para gerar filhos fortes para lutar. Enquanto isso, no modelo ateniense de educação, o foco era a formação integral do homem, com bom preparo físico, mental e cultural. Destacava-se nas áreas de artes plásticas, literatura, teatro, filosofia, música. A educação ateniense concentrava-se em desenvolver um formidável domínio da palavra. Tinham como objetivo serem capazes de julgar, falar e agir, e para atingirem esse objetivo, praticavam leituras em público, comentavam as obras dos poetas e promoviam debates. A atividade física também fazia parte da vida escolar, pois o bom preparo físico e saúde corporal era de igual importância para os atenienses. Já as mulheres atenienses eram restringidas ao mundo doméstico. Ficavam sob os cuidados das mães até o casamento, sendo ensinadas a cozinhar, bordar e se casavam pela vontade do pai. Elas eram totalmente submissas. Então, turma, agora nós vamos falar sobre a sociedade ateniense.
Assim como Esparta, Atenas também foi fundada por volta do século IX a.C., mas seus fundadores foram os jônios. A cidade se organizou em uma região montanhosa na Península Balcânica, conhecida como Ática. Construída nas proximidades do mar, a polis contava com um porto, o Pireu, que permitiu os atenienses desenvolverem uma sociedade voltada para o comércio marítimo e a prática da pesca. Bom, vamos lá. Dentro da sociedade ateniense. A sociedade ateniense ela está formada em 3 grupos. Cidadãos, grupo constituído pelos homens livres, cujos pais também eram cidadãos. Representava a menor parte da população. O grupo desfrutava dos direitos civis, políticos e religiosos da polis. Eram considerados cidadãos os eupátridas, membro da antiga família aristocrática e proprietários das terras mais férteis. E o outro grupo dessa sociedade, os metecos, grupo formado por ex-escravos que haviam reconquistado a liberdade e estrangeiros que viviam em Atenas. Para os atenienses, estrangeiros eram todas as pessoas que não pertenciam à polis. Assim, um grego nascido em Esparta, por exemplo, era considerado um estrangeiro em Atenas. Os metecos não podiam ser donos de nada e não tinham direitos civis. Caso prestassem serviços importantes a Atenas, poderiam até se tornar cidadãos. E os escravizados? Faziam parte da camada mais baixa da hierarquia social e, como os metecos, compunham a maior parte da população ateniense. Os escravos, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra. De modo geral, todos os cidadãos de Atenas possuíam escravos, inclusive foi em Atenas que nasceu a democracia. Porém, o processo de formação desse regime foi lento resultado das diversas transformações políticas pelas quais a poli passou ao longo do tempo. No século IX a.C., quando foi fundada, Atenas tinha outro regime político, a monarquia. Havia um rei, o Basileu, que governava com a ajuda de um conselho da aristocracia. Os atenienses conviveram com a monarquia por volta de 200 anos, até que, pouco a pouco, os aristocratas começaram a exercer as funções que eram reservadas aos basileus. Com isso, a monarquia implantaram um governo oligárquico. Uma vez no poder, os eupátridas tomaram as terras dos pequenos proprietários que deviam dinheiro e não tinham como saldar essas dívidas. Desse modo, muitos desses pequenos proprietários foram transformados em
escravos. O resultado dessa política foi uma forte tensão social, provocada pela grande concentração de terras nas mãos de um reduzido número de eupátridas e o aumento do número de pessoas que se tornaram escravas por dívida cada vez mais aumentava. Essas desigualdades sociais geraram revoltas que obrigaram os governantes de Atenas a introduzirem reformas políticas nas polis. Foi daí que vai surgir os tiranos, governantes que exerciam o poder por meio da força, turma. E agora nós vamos falar outra coisa importante dessa política em Atenas. Essa organização política enfraqueceu e, desse modo, o poder da surgiram tiranos, governantes que exerciam o poder por meio da força, e legisladores, líderes políticos encarregados de modificar as leis de Atenas. Um dos legisladores mais importantes foi Solon, que no início do século 6 a.C. instituiu leis que enfraqueceram o poder dos eupátridas e fortaleceram o poder da classe média da cidade. Dentre as medidas adotadas, ele acabou com a escravidão por dívida e determinou a devolução das terras dos antigos proprietários endividados. Reformas mais profundas ainda foram feitas por Clístenes, que assumiu o governo de Atenas, fazendo grandes divisões, e dividiu a cidade em regiões próximas em demos. O demo pode ser comparada a um distrito. Foram criados cerca de 100 demos, alguns em zona litorânea, outros em área urbana e outros na área rural. Clístenes criou 10 tribos e cada tribo passou a ser dividida em 3 partes. Uma parte formada por moradores de demos no litoral, outra parte por moradores dos demos no interior e ainda outra parte por moradores dos demos urbanos. Desta maneira, turma, as tribos passaram a ser compostas tanto por proprietários rurais como também por artesãos, comerciantes, agricultores e marinheiros. E essa organização política enfraqueceu, desse modo, o poder da aristocracia, por representantes sociais poderiam elaborar leis para as polis. Nascia, assim, um novo regime de governo, a democracia, do grego demos, igual a povo, cracia, igual ao governo. Desse modo, um novo governo vai surgir. Todos os representantes podiam pedir a palavra e expor suas ideias sobre os mais variados assuntos, como as declarações de guerra ou paz, cobrança de impostos e etc. Além disso, cada cidadão tinha o direito de apresentar um projeto de lei por ano. Dessa forma, cada cidadão poderia participar. O voto de um cidadão rico tinha o mesmo peso do voto de um cidadão pobre. Assim, como é possível observar, o poder em Atenas não se concentrava em uma única pessoa, mas em um grupo, como havia sido no passado, mas se dividia todos os cidadãos da votar